os meus primeiros passos, assim, eu indo para a igreja, eu fazia muita coisa assim que eu não entendia, que eu não tinha muito conhecimento. Então, uma delas, eu participei da Santa Ceia sem ser batizado, entendeu? Outra, eu fui por causa dos amigos meus que estavam indo, aí eu fui também, entendeu? Isso foi bom, amizade. E, e por causa das mulheres, das meninas que ia para a igreja. E foi essas coisas. Olá, pessoal. Cumprimento a todos com as graças do Pai. Eu quero compartilhar com vocês o que vocês acabaram de ver aí no título. Como eu fui para a igreja. Isso é uma notícia de extrema. Isso é um relato de extrema importância para a vida, para a minha vida, né? E tenho certeza que tocará também em outras vidas também, porque tem muitas pessoas que tiveram seus primeiros encontros na igreja e foram marcados por alguma ocasião da sua vida. E o meu caso, acho que é um caso totalmente diferente, né? Quando eu comecei a ir na igreja, a gente a gente se juntou, né? Tinha uns amigos meus que ia para a igreja e um dos meus amigos, né? Ele arrumou uma namorada lá na igreja e isso o colega dele também ia junto com ele, né? E no caso eu ainda não estava indo. Aí eu passei também. Aí a gente juntou um grupo de jovens. Na época eu era muito jovem, graças a Deus, já passei dessa época, né? E agora eu tô gagazinho. E então a gente juntava um grupo da nossa comunidade. Eu morava lá no Rio de Janeiro. A gente juntava um grupo da nossa comunidade, umas 3, 4 pessoas, para a gente poder ir para a igreja, só que nós tínhamos que andar um pedaço a pé. Não era muito perto não, mas também não era tão longe, sabe? E a gente ia tranquilo. Mas só que a gente se juntava no nosso grupo, da nossa comunidade, a gente descia para outra comunidade, que a nossa ficava lá no alto, e a gente descia dela e pegava mais uns amigos na comunidade embaixo. E de frente tinha outra comunidade, que a gente esperava mais uns jovens descer de lá para a gente poder ir junto para a igreja. Coisa muito interessante. E ali era bom porque a gente ia trocando, conversando, trocando ideia e tal. Era uma coisa assim, sabe? Coisa de jovem, né? A gente sabe como é, como é que funciona. E o rapaz, colega meu, que estava namorando, ele foi um dos primeiros a arrumar a namorada lá na igreja, então todo mundo ficou entusiasmado. Todos os homens, todos os meninos, na época, ficaram muito curiosos, né? Ou seja, se lá tem mulher, a gente vai, porque a gente quer conhecer e tal, a gente quer namorar, entendeu? Talvez umas pessoas pensavam até em algo muito mais além. E eu ia também. A minha intenção talvez não era uma dessas. Não sei nem por que eu ia, mas Deus sabe por quê e o motivo por qual eu fui parar lá na igreja. Mas eu creio que o motivo um desses motivos realmente era por causa das meninas. Por causa das meninas. E aí a gente se juntava o nosso grupo, a gente ia, chegava lá, quando acabava o culto, ou antes de começar o culto, a gente ficava lá fora, paquerando, e era a hora que o obreiro, eles convidava todo mundo para entrar e tal, então aquilo era meio que não era muito legal, né? Mas tinha salinhas para os jovens e os pré-adolescentes, entendeu? Os juvenis, os jovens. Então tinha a sala deles específica para cada um.
e era muito interessante que todo mundo ia para as salas, né? Eu já não ia para a sala, porque eu me considerava uma pessoa velha, entendeu? Se isso era o que estava na minha mente. Por isso que eu não iria. Mas tinha outras pessoas que eram quase da minha idade e ia, né, para a sala. E se divertia, a benção, era muito bom. Tinha um líder lá, uma pessoa responsável. Então isso foi uma das causas de eu poder ter ido à igreja, né? Foi por causa de amigos, de meninas, né? Por causa das meninas e talvez outros motivos que agora me falte a memória. Mas teve vários acontecimentos. E aí foi a causa que, na minha cabeça, não passava nada de eu querer assim, nossa, eu vou casar, eu vou arrumar uma namorada, vou casar. Nunca passou pela minha cabeça quando eu ia lá. Até porque então não tinha nenhum conhecimento. Como que eu fui parar na igreja? Eu era uma pessoa, sabe aquela pessoa insana que não conhece nada, que não conhece absolutamente nada do cristianismo, de Jesus, da palavra de Deus? Um desses era eu. Aí é que faz toda a diferença. A gente vai, às vezes, por uma intenção, e chega lá, tudo muda conforme a palavra do Senhor. E a palavra de Deus. E eu tenho outras notícias, né, outros relatos para contar sobre a minha ida na igreja, né? Porque um dos fatos, a igreja era bem grande para nossa época. E um dos fatos que ocorreu dentro da igreja é que um deles, eu participei da Santa Ceia, eu e um amigo meu participamos da Santa Ceia sem ser batizado, para você ver como nós era incrédulo. Nós não tinha nenhum conhecimento de nada. Pode você ver o tanto que nós ia para a igreja mais para ir mesmo para brincar. Era um momento muito de brincadeira, de lazer, de curtição. Eu não tinha conhecimento nenhum. Então eu fui várias vezes para a igreja assim, até que um momento o Senhor me tocou. Mas só para me contar um pouco mais sobre essa questão de nós participar da Santa Ceia sem ser batizado, foi assim. Primeiro, o pastor lá, falando lá da Santa Ceia, nós estávamos lá na galeria. A galeria era uma área reservada para os jovens. Nós estávamos lá. E aí o pastor falou assim, ó, para quem não é batizado, mas eu não tinha escutado, eu não ouvi palavra, não ouvi nada. Eu só ficava brincando e rindo na galeria. E aí ele falou assim, ó, quem não é batizado vai participar da Santa Ceia. Mas eu só vim entender isso depois desse culto, depois dessa palavra, depois de muito tempo, depois de anos, depois foi que eu vim entender isso. A água era para quem não era batizado e poderia participar junto com eles. Mas o vinho é só para quem é batizado, né, nas águas e o pão. E nós não tinha conhecimento. Então, quando eu vi ele falar de pão, água e vinho, aí eu falei, nossa, aqui vai ter até um lanche para nós. Que legal. Aí nós, pô, que legal, vai ser bom. Eu tô com uma fome danada. Eu falava isso para mim, né? Eu tô com uma fome. Aí veio os obreiros entregando a água para quem não era batizado. Aí entregaram a água para nós e a gente pegou e pum, bebeu, né? Aí quando eu vi o pão e a água, eu falei assim, nossa, que pãozinho pequeno. Eu falei assim, nossa, que pãozinho pequeno, muito pequeno, o pessoal daqui deve ser muito rico. Ou, de repente, é um milagre que vai acontecer, a gente vai tomar esse pão, a gente vai comer esse pão, e de repente vai acontecer um milagre, nossa barriga vai crescer um pouco mais. Eu imaginava isso, né? Eu imaginava. Aí eu falei, o copinho de vinho também, pequenininho. Aí do jeito que ele mandou pra dentro, do jeito que ele mandou, entregou pra gente, a gente já comeu, já consumiu logo. Pá!
comeu, a gente já comeu logo o pão e tomou o vinho. E bebeu a água também. Tudo junto. Tudo junto. Aí, aí eu fui e nós ficava rindo, conversando, esse meu colega, eu e ele rindo, conversava e ria. Aí eu olhei pro lado, tava um irmãozinho com um pãozinho na mão, esperando a oração do pastor, aquela cerimônia toda, como é feita e tal. Aí eu fui e falei assim, ih, rapaz, o pessoal daqui é chique. Aí, ó, falando pro meu colega, aí, ó, eles ainda nem comeram o pão. Ah, é chique, nós já foi pra dentro, nós tava com muita fome. Aí eu falei, ah, rapaz, eu acho que tinha que esperar, mas nós não tava escutando o que o pastor tava falando, nós não tava escutando nada, nós tava totalmente, parece que alguém, não sei o que aconteceu, o ouvido, a gente não conseguia ouvir o que ele falava e nem enxergar ele. Meu Deus, misericórdia. E aquilo foi uma coisa assim muito louca, porque a gente não tinha nenhum conhecimento. Pedi, depois de um tempo eu cheguei a reconhecer que realmente a gente não entendia, a gente era uma pessoa totalmente cega. E aí eu passei a pedir perdão a Deus. Falei, Senhor, perdoa-me por esses pecados, por esse erro que eu cometi, porque eu não sabia que eu ia cometer tal erro assim, né? Eu não tinha conhecimento. Aí depois de um tempo, depois de um período, foi que veio a palavra em minha direção. Eu estava lá pregando, eu estava lá sentado no culto, a gente brincava. Mas chegou uma hora que a palavra que era ministrada lá em cima no altar, ela começou a me tocar. Ela começou a me tocar. E aí os amigos começavam a me perturbar, me tocando para mim dar ideia para eles, e eu falava assim, ó, não toque em mim não. Sei lá, tem alguma coisa que tá acontecendo ali em cima do altar que tá tocando a minha vida, não sei. Tem alguma coisa diferente, parece que é Jesus, não sei. Eu comecei a ficar olhando para lá e prestando muita atenção. Muita atenção, muito. E eu falei, nossa, que coisa que tá acontecendo na minha vida. E ali, depois de um período imenso, eu comecei a ser tocado pela presença do Senhor, pela palavra de Deus. Porque às vezes, muitas das vezes, o que toca a gente é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus, porque às vezes a palavra está sendo ministrada ali, né? Às vezes você não está ali prestando atenção, mas chega uma hora que algo toca a sua vida. E você olha assim e fala assim, nossa, sei lá, tem alguma coisa diferencial aí saindo daquele lugar para mim, alguém está me tocando diferente, ou alguém contou a minha vida pro pastor e não sei o que aconteceu, né? Então, a minha ida para a igreja nos primeiros dias foi assim, foi muito delicado, né? Porque a gente não ia eu não ia para uma situação que eu não sabia o que era. Eu ia mais por brincadeira, por fica-fica, talvez. Não era muito a minha intenção, mas eu vejo que a maioria dos jovens que ia comigo, a intenção era essa, outros não, outros realmente já estavam convertidos, já tinham entregado as suas vidas para Jesus, então o coração deles já estava em outra dimensão, em outro direcionamento. Mas o meu, eu ainda não sabia o que eu queria fazer ali, né? Mas aí veio a palavra, me tocou, e eu tive momento da minha vida que eu achei que eu não ia mais pisar no chão, sabe? Parecia que eu estava voando, flutuando. Parecia que eu estava nas nuvens. De tamanha era a presença de Deus na minha vida. Parece que o Senhor
ele parece que me arrebatava para algum lugar, ou não sei. Mas eu senti tão forte aquilo dentro de mim, que tocou tanto o meu coração, que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu fiquei encantado, assim, é um modo de falar, sabe, encantado. É só um modo de falar, que vocês não me levem a mal. Mas eu tô falando encantado pela presença de Deus, assim, de que me transformou, que começou a gerar dentro de mim, assim, saindo de dentro de mim para fora. Isso foi algo, assim, que mexeu muito com minha estrutura, com meu coração, com minha alma. E, e hoje eu posso agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Sou grato por tudo, Jesus. Grato por tudo, 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 tudo. E me rendo aos pés do Senhor. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém? E que as graças do Pai estejam sobre a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por todos que estão aqui assistindo esse vídeo e entendendo o mistério de Deus na vida, como Ele tem comigo, como Ele tem com vocês. O mistério do Senhor é algo que a gente tem que ir buscando a cada dia mais. Busque a presença de Deus e deixe que ela estabeleça no seu coração, na sua alma, na sua vida, na sua mente, aquela paz, aquele amor que só Ele sabe preencher. Então, hoje eu sou feliz e feliz, assim, é algo que eu vejo, pelo aquilo que eu vejo, mas a alegria é aquela que sai de dentro, sabe? Que é algo de Deus para minha vida. Então, sou grato por tudo. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vai ter muita informação. Vai ter muita palavra. E que Deus possa abençoar demais o seu coração. Tá bom, meus queridos? Vai ter bastante palavra. Vai ter bastante direcionamento de Deus. E que o Senhor Jesus toque o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.